Agora vamos pensar aqui. Já lhe falaram quais são as coisas lá de cima? Já lhe falaram quais são as coisas lá do alto? Já lhe falaram quais são as coisas lá do céu? Deram nomes para você? Mostraram alguma fotografia para você ficar pensando nas coisas lá de cima? Nas coisas lá do alto? Não. Não falaram. Eu falei? Não. Paulo falou? Falou. Paulo falou. Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Mas antes de falar o que Paulo falou, alguém deve estar pensando, alguém deve pensar na coisa mais literal e mais imediata. Olha, se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscar as coisas que são de cima e tal, não é nem para pensar nas coisas que são aqui da terra. Porque o versículo 2 diz, pense nas coisas que são do alto, vírgula, e não nas coisas da terra. Essa vírgula é muito interessante, porque ela vem antes dessa letrinha E, que é uma conjunção. Normalmente o E é conjunção aditiva, que une, soma. O professor e o aluno. Mas aqui é conjunção adversativa, muda por causa da vírgula. Ou seja, pense nas coisas lá do alto, mas não nas que são da terra. Porém, não nas que são da terra. Então não é nem para pensar. E aí, como é que fica? E como é que você pensa em casamento, que é coisa aqui da terra? Como é que você pensa em emprego, que é coisa aqui da terra? Como é que você pensa em dinheiro, que é coisa aqui da terra? Como é que você pensa em sapato, em roupa para vestir, que é coisa aqui da terra? Como é que você pensa em celular, em computador, em internet, que é coisa, ou que são coisas aqui da terra? E aí? Como é que você pensa em casa para morar? E se já tem casa, paga IPTU, paga água, paga luz. E tudo isso é coisa aqui da terra. São coisas aqui da terra. Você precisa fazer feira toda semana, ou todo dia. São coisas aqui da terra. E daí? Mas a Bíblia diz que não é nem para pensar nas coisas aqui da terra. Durma com essa. Ah, então eu vou pensar nas coisas do céu. Eu vou pensar nas coisas do alto. Eu vou pensar, eu vou decorar o versículo, aliás, o capítulo 21 do livro de Apocalipse. Eu vou ficar pensando na cidade, na Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Porque como a nossa interpretação é muito literal, então, se a Bíblia manda pensar nas coisas do alto, eu tenho que levantar a cabeça. As coisas de cima, eu tenho que levantar a cabeça. O entendimento já é esse entendimento vertical, para cima. Vou olhar para cima. Vou pensar nas coisas do alto. Fico olhando para o céu. Muitos hinos, muitas músicas. Estou olhando para o céu. Estou pensando no céu. Quero andar nas ruas de ouro com Jesus. E na Nova Jerusalém. E lá na Nova Jerusalém. Cidade de ouro. Cidade de ouro puro. Já pensou? O muro de jaspe. Cidade, as portas de pérolas. A base do muro, tudo decorado com pedras preciosas. A praça de ouro puro. Eu vou pensar nesse ouro puro. Já pensou? É ouro 24, é ouro 18, é ouro 14, é ouro 10. Que ouro é esse? Serão estas coisas nas quais o apóstolo está ensinando para que os irmãos colossenses pensassem e, por consequência, por via de consequência, todos nós, a igreja do Senhor? Certamente não. Salvo o melhor juízo, não. Para entendermos isso aqui, rapidamente, vamos entender o contexto imediato do capítulo 3. Eu li só os 2 versículos, mas tem todo o capítulo para ser lido.
Vamos analisar aqui o contexto, analisar não, só pontuar alguma coisa sobre o contexto imediato do capítulo 3, que é o capítulo 2, onde Paulo vai falar sobre Jesus, sobre a completude de Jesus, e Jesus como a completude. Ele vai falar a plenitude da vida em Cristo. E aí ele vai orientar os irmãos colossenses que tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Eles, colossenses, foram orientados, foram ensinados. Estavam completos em Cristo e Cristo neles. Não precisavam ser enganados por falsos mestres que procuravam enganá-los. Paulo fala que Jesus cancelara aquela cédula que era contra nós, aquele escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. O que Jesus fez? Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Com a sua morte na cruz do Calvário. Todas as ordenanças que eram contra nós foram eliminadas, foram canceladas, pagas. Aí Paulo continua, portanto, que ninguém julgue, portanto, é uma conjunção conclusiva. Por isso, portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida, da bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Lembra aquela coisa? Não coma isso, não coma aquilo, não pegue nisso, não pegue naquilo. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, pensando em Cristo, a cabeça, Cristo da igreja, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. E aí ele vai falar da vida nova em Cristo. Isso no capítulo 2. Vai falar da vida nova em Cristo. E vai falar contra aqueles que dizem, não, repito, não toque nisso, não coma disto, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, diz Paulo. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Ele está falando isso aí no capítulo 2. Aí cai o versículo 3, que já começa com a palavra portanto, que é uma conjunção, já repeti aqui, onde ele vai falar das coisas de cima, das coisas do alto, valores espirituais eternos. Ah, já sei, vai falar da Nova Jerusalém, as 12 pérolas, as 12 portas, as 12 tribos de Israel, os anciãos. Nada disso. Na realidade, sabe quais são as coisas do alto? As coisas do céu? É só você pensar. É só você pensar no fruto do Espírito ou nos frutos do Espírito.
lá de Gálatas. Epístola de Gálatas, no capítulo 5. Lá estão as obras do alto e as obras de baixo. As obras do alto e as obras aqui da terra. Lá estão os valores, as coisas, os valores imateriais, os valores intangíveis que os colossenses deveriam buscar, segundo aqui a orientação de Paulo e, consequentemente, todos nós. E as coisas terrenas, que eles não deveriam sequer pensar nelas, porque eles já tinham saído delas. Eles já tinham sido vencedores. Eles eram novas criaturas. Eles estavam completos em Cristo. E Cristo, na sua plenitude, permitir a eles, der a eles, uma vida cristã plena.